Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Emerson, Doris, nosso presidente está aí já. Doris, nossa diretora de marketing. Hoje a gente vai ter a nossa live aí. É a primeira já, às 17? Não me lembro, mas já em novo horário. Hoje vamos falar com Cléo Paes de Barros. Quem não conhece o Cléo, ele é engenheiro civil, ele é especialista em engenharia sanitária, arquitetura, engenharia e atividades hospitalares pelo CREA, especialista em gestão de recursos físicos e tecnológicos em hospitais também pela Fiocruz, além de ser tecnólogo também, né? Ele é professor do IMBEC, em sistemas prediais, na matéria de pós-graduação em arquitetura hospitalar. Vamos aguardar ele chegar aí. Eu estou esperando ele, a gente se falou há pouco. Vou mandar um WhatsApp aqui para ele. A Elza acabou de mandar uma solicitação para entrar aqui. Eu não vou aceitá-la. Vou visualizar e vou cancelar. Vamos esperar o nosso amigo Cléo entrar aqui, que a gente tem um tema bem interessante hoje, tá, gente? Vamos falar sobre o hospital de campanha do Rio Centro, ao qual ele participou. E a gente tem... o Cléo tá para entrar aqui, já vou colocar aqui, tá? Enquanto o Cléo tá entrando aí, a gente vai passar alguns recadinhos, verem o que está acontecendo. A gente teve... o Cléo entrou aí. Tudo bem, Cléo? Boa tarde, tudo bem? Abraço a todos aí. Tudo jóia. Cléo, vou tomar 2 minutinhos do seu tempo aqui só para dar uns recadinhos e a gente já começa, pode ser? Pode ser. Então tá jóia. Vamos lá, gente. Só para passar para todo mundo que a gente fez uma pesquisa para a gente definir onde a gente teria as nossas... quando seriam as nossas lives e qual o melhor horário, tá? Então vou passar aqui para vocês em primeira mão que o resultado da pesquisa entre os associados ficou que a gente tivesse uma live por semana, tá, com conteúdo aberto, e que essa live ela aconteceria todas as quartas-feiras, tá? A definição do horário é o horário que a gente está agora, foi definido também nessa pesquisa que as lives vão acontecer às 17 horas, tá? Mas também queria informar para vocês que a BDH está criando uma plataforma de ensino, uma plataforma para transmitir os eventos que a gente tem, tá? Que a gente vai ter para as regionais, e é até importante que quem não é associado, a gente faz a propaganda aí, né, que se associe para poder ter acesso a esse conteúdo que a gente vai disponibilizar ali na frente. E também reafirmar a campanha que a gente está fazendo para o nosso canal no YouTube, né? A gente está brigando aí para que o canal ele cresça, né? Eu vou até entrar aqui enquanto a gente começar a conversar, para a gente ver já quantos associados a gente tem no YouTube. A gente precisa atingir 1000 associados, então você que não se inscreveu ainda, se inscreva, porque é importante para a BDH que a gente tenha os 1000 inscritos, para que a gente possa fazer as nossas lives no YouTube também, tá? Então, é importante, peçam para a família. Eu até brinquei, Cléo, que aqui em casa todo mundo se inscreveu, tá? Esposa, cachorro, papagaio, todo mundo. Então, vamos nessa linha para a gente atingir o número de 1000 inscritos o quanto antes, para que a gente possa estar usando lá. Nós temos 428 inscritos já, estamos chegando na metade, logo a gente chega na nossa meta. Falando um pouco, já deu uma breve introdução, Cléo, sobre sua pessoa, tá? E vamos falar hoje do Hospital de Campanha do Rio Centro. Por favor, Cléo, se você puder fazer uma breve apresentação da sua pessoa, do que você faz, onde você mora,
quais são seus trabalhos aí no dia a dia, e já já a gente entra no tema, por favor. Bom, eu já vi que você mais ou menos fez uma apresentação minha. Meu nome é Cléo Paes de Barros, eu sou engenheiro civil e, assim, independente de tudo que você apresentou, eu acho que a minha grande escola foi a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Na Prefeitura eu trabalhei durante 25 anos, especificamente na Secretaria Municipal de Saúde, e trabalhei com toda essa turma que você conhece, Fábio Bittencourt, Elza Costeira, Luciane Ardente, o Carrilho, enfim. E foi uma escola, trabalhei 25 anos, especificamente na Secretaria Municipal de Saúde. E na Secretaria Municipal de Saúde, eu sempre tinha uma missão, uma tarefa, que era coordenar e, e cuidar da montagem dos postos avançados para grandes eventos, para grandes multidões. Então, eu era sempre convocado para Réveillon, Carnaval, Fórmula Indy, a vinda do Papa, Moto Velocidade, teve assim o show também do YouTube. Enfim, foi uma coisa assim louca que eu sempre era convocado para fazer parte dessa linha de frente de montagem e coordenação dessa parte de postos avançados. E aí isso acabou ficando no meu DNA, né, e não foi por isso, não foi à toa que a Rio vem recentemente. Eu hoje estou aposentado da prefeitura. Eu tenho uma empresa de obras e projetos de instalações prediais, sistemas prediais, e não foi à toa que a Rio Urbe recentemente me chamou, eu aposentado em casa, e aí resolvi ir para o front, que está enraizado no meu DNA. Muito bem, deixa eu falar um pouco sobre o município e a cidade do Rio de Janeiro, para que todo mundo entenda o porquê do hospital e a quantidade que está se prevendo. Tá? Muito bom, muito bom. Rio de Janeiro já foi há tempos atrás capital e já foi Distrito Federal. Então, é uma característica da cidade. Nós temos vários hospitais municipais, vários hospitais estaduais, vários hospitais federais, né? E temos toda uma rede privada. Os hospitais municipais do Rio de Janeiro, ele atende basicamente, quer dizer, o município atende basicamente a atenção básica e atende a urgência e emergência, mas são hospitais de baixa complexidade. Apesar da gente ter uma altíssima complexidade, uma altíssima resolutividade na urgência e na emergência, mas são hospitais de baixa complexidade. O Estado, por seu lado, também tem uma rede herdada desde a época da capital e Distrito Federal. O Estado cuida da média complexidade. O governo federal também tem vários hospitais, principalmente os institutos, né, Instituto do Coração, do Câncer, enfim, e esses hospitais federais cuidam da alta complexidade. E temos também uma rede privada que cresce cada vez mais, enfim. Então, eu estou falando disso tudo porque, com a questão da Covid, todo mundo quer resguardar as suas unidades, né? Então, se pensou e se planejou dentro da cidade, dentro de todo o estado, se fazer 9 hospitais de campanha. Especificamente, dentro do município do Rio de Janeiro, está sendo implantados 5 hospitais de campanha. Um do município, que é o que eu fiquei à frente, que é o Hospital de Campanha do Rio Centro. Okay. O outro, que é no Maracanã, que é quem está na frente, é o Estado. O governo federal, junto com a World Health Organization, está fazendo um na Fiocruz. Esse vai ser em sistema modular, que futuramente isso vai ficar como legado para a Fiocruz. E a rede privada, junto com empresas de plano de saúde, estão absorvendo 2 hospitais. Um já inaugurado, no Leblon, e o outro em fase nos próximos 15 dias, que é na Barra da Tijuca, no Parque dos Atletas. Então, por que cada um está fazendo essa quantidade de leitos, né? Estamos falando no Rio de Janeiro, especificamente na cidade, de 1.500 leitos. Em torno de 1.000 leitos de clínica média e 500 leitos de UTI. Em todo o estado, na faixa de 2.500 leitos. Então, o que cada um está cuidando do seu território? O paciente com coronavírus ele será referenciado para o hospital de campanha do Rio Centro, que é da prefeitura. Se o paciente chegar no hospital do estado, né,
certamente ele vai ser referenciado através de uma ambulância até o hospital de referência do Estado. E assim vai acontecer com hospitais privados. Se alguém chegar na Rede D'Or, com certeza vai entrar na ambulância e vai ser levado para o Hospital da Lagoa, que é onde, o Hospital do Leblon, que é onde foi feito o hospital de campanha. Então, em linhas gerais, esse é como é que foi montado o esquema de hospital de campanha. Tá? Muito bem. Perfeito. O que eu especificamente fiquei à frente, né, como um dos membros da equipe, na realidade, o hospital está sendo administrado pela RIURB, que é um órgão técnico da Prefeitura. Na RIURB tem uma arquiteta que também trabalhou conosco na Secretaria de Saúde, que é a Luciane Ardente também. Todo mundo conhece, ela é que coordena esse projeto. E ela me fez esse convite. Olha, Cléo, vem para cá, vem para o front que eu preciso de você. E aí eu fui para a gente somar, para que eu pudesse somar dentro de uma equipe multidisciplinar, né? O projeto de arquitetura foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Enfim, eu entrei lá para somar e para fazer a coisa acontecer. Muito bem. Vou falar um pouco agora do hospital em si. Isso, dá um contexto geral especificamente desse hospital Rio Centro. Esse contexto do Rio de Janeiro é importante para a gente ter noção do tamanho disso, né? Então a gente está falando aí desse hospital. Esse especificamente são quantos leitos? Dá um overview para a gente. Vamos lá. Então o que eu estou na frente, que já acabei a minha parte, né? Inaugura amanhã. Enfim, esse hospital é um hospital de 500 leitos. Tem alguma imagem que eu possa mostrar do Rio Centro? Tem, vou mostrar para você. Vou colocar aqui e aí você vai descrevendo. Tá. Então, vamos lá, mostra aí a primeira imagem. Aí está o Rio Centro. O Rio Centro é um complexo de um centro de convenções. Ele é composto de 6 blocos. E esse principal aí na frente, esse grandão, é o bloco 3, onde a gente implantou o nosso hospital de campanha. Então, chama-se Hospital de Campanha do Rio Centro. É uma área de 20 mil metros quadrados, toda ela fechada, né? Piso, parede e teto, um pé direito alto de 12 metros de altura. Estamos aproveitando parte só dessa área, estamos aproveitando somente 15 mil metros quadrados. Uma outra área já era existente, todo o back-office desse hospital, como almoxarifado, farmácia, refeitório, banheiros, área de repouso e de descompressão, foi aproveitado toda a área existente no pavilhão. E, basicamente, dentro do pavilhão, nós montamos 500 leitos que foram subdivididos em área de clínica médica, área de CTI, de UI e área de apoio logístico e diagnóstico. Dá para você pular a imagem, ver o que a gente tem depois disso? Você quer que eu vá mudando, Cléo? Eu coloquei aqui na sequência, né? Pois é, essa imagem é a imagem do nosso primeiro dia lá no canteiro de obra. Isso foi lá pelo dia 15, 16. A obra começou dia 20 e acabou dia 20 desse mês de abril. Então ela durou exatamente 30 dias de obra e com mais uma semana para montagem, calibragem de tomógrafos, enfim, todos os equipamentos. Esses últimos dias está sendo feito um soft treinamento com o pessoal interno para circulação e tal. E a partir de amanhã, 1º de maio, o hospital entra em funcionamento. Pode mudar. Ô, Cléo, deixa eu aproveitar e te interromper só uma coisa. Eu acho que a gente podia deixar um pouquinho mais. Quer fazer no final? Então tá bom. Eu acho que é para depois. Tá? Você quer as imagens depois? Então, vamos para depois, tá? Tá, Parece que eu estou sozinho na tela e eu tenho essa... Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre o projeto. Não. Aqui, né? Como eu te falei... Rapidinho, então, só para te perguntar uma coisa. Porque... Deixa eu... Você está me ouvindo, Cláudio? Pergunta que é muita dos nossos ouvintes aqui. Prometo que eu não vou te ter overview aqui do Rio de Janeiro como um todo, esses 1.500 ali, só ali no Rio de Janeiro mesmo. Foi pensado em equipe, em time, para a gente poder ter dentro desses hospitais de campanha? Como é que foi elaborado isso? Onde a gente arrumou tanta gente? Ou a gente não tem isso ainda, a gente está correndo atrás? Como é que tem isso? Você fez parte desse processo ou você tem uma noção disso? Bom, vamos por parte. Estou te ouvindo bem. A implantação
Estou te ouvindo bem. Você está me escutando? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Então vamos lá. Na implantação da obra em si, né, a grande dificuldade foi arrumar de que maneira construir esse hospital de 500 leitos. Né? A gente sabe que o chinês lá fez em 10 dias, mas a nossa realidade aqui é outra. Né? Então, a grande dificuldade foi montar esses 500 leitos. Então, a linha mestra dessa construção foi o sistema de locação. Então, eu tenho lá 100% de locação. Ao término dessa obra, ao término dessa utilização, se é daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, ao término disso, a gente não vai ter nenhum material descartado. Tudo é devolução. Eu estou falando de estanteria, estou falando de divisórios, estou falando de tendas, eu estou falando de gerador, eu estou falando de no-break, eu estou falando, enfim, de tudo que você pode imaginar, ela foi feita através de locação. Tá? Bom, esse é um lado. Com relação à pergunta se hoje o hospital ou todos os hospitais estão capacitados na área assistencial, eu diria para você que essa é uma missão grande que não cabe a mim, mas que prefeitura, estado e governo federal e, enfim, não só os hospitais privados estão tendo essa dificuldade. O viés que a prefeitura pegou, ela hoje tem uma empresa pública que chama-se Rio Saúde. É uma empresa em que ela pode contratar através do sistema de CLT. Então, ela está fazendo essas contratações e, enfim, está com certa dificuldade, está criando uma série de facilidades, de artifícios, né, de benefícios para que consiga, em tão pouco tempo, captar uma quantidade enorme de pessoas, não só de todas as áreas, estamos falando de área médica, enfermagem, enfim, de todas Apoio, as áreas. né? Apoio, Isso sem mexer nas unidades básicas, né? Quer dizer, não só a prefeitura, como o governo do estado, como o federal, como os hospitais privados, estão fazendo de tudo para preservar as suas instituições, porque continua entrando no hospital da prefeitura um cara com infarto. E esse cara infartado vai ter que ser atendido. Né? Então você não pode criar uma estrutura e desmanchar uma outra. E você não pode também corroer essa estrutura internamente com contaminação e etc, etc. Então, cada um está preservando as suas unidades e cada um fez o seu dever de casa. Tá? O primeiro hospital já foi inaugurado e agora o da prefeitura inaugura amanhã. Bom, vamos falar respondido. Aqui do nosso vamos lá hospital. do projeto. Nosso hospital, como eu te falei, o projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Né? Lá tem um corpo de arquitetos assim, de primeira linha. E o ponto de partida, e eu participei dessa envoltória, foi criar qual será o fluxo do hospital. Tá? O fluxo é muito importante, você definir fluxos operacionais, fluxos funcionais e até fluxos de rota de fuga. Né? Então, a partir do momento que se definiu o fluxo, se definiu muito claramente que, ala norte, a gente tem entrada de funcionário, entrada de insumos e entrada de comida. Quando eu falo funcionário, eu estou falando qualquer funcionário. Se o prefeito for ao hospital de campanha, ele vai ter que entrar por essa área. Tá? É uma área onde você tem uma filtragem, tanto na entrada como uma filtragem na saída. E, enfim, então uma ala, que é a ala norte, ela só foi destinada à entrada de paciente, ou melhor, à entrada de funcionário, insumos e alimentação. A outra ala sul é a ala onde só entra paciente. Todo e qualquer paciente que chegará referenciado e chegará através de uma ambulância. Ala oeste é a entrada onde você vai ter a alta de paciente. Né? O paciente entrou, depois que ele fez todo o tratamento, ficou bom, ele vai dar baixa e aí ele sai para uma determinada ala. E a outra ala, que é a ala leste, ela foi destinada unicamente para descarte. Então ali eu tenho roupa suja saindo, eu tenho alimentação, tudo que é dejeto saindo, eu tenho lixo saindo e eu tenho até cadáver saindo. Então, definindo essa questão de fluxos, separando muito o que é fluxo operacional, fluxos funcionais e fluxos de emergência, se partiu para o projeto. Esse projeto, vou explicar ele em 3 módulos totalmente distintos, porque eles são características distintas de funcionamento e metodologias de construção também distintas. Tá?
Muito bem. O primeiro bloco, que a gente chamou inicialmente de área amarela, é uma área onde a gente tem 400 leitos de enfermaria clínica. Tá? Então, esses 400 leitos de enfermaria clínica foram subdivididos em 13 blocos. Bloco A, B, C, D, até chegar em bloco M. Cada bloco desse é composto de 30 leitos. E cada conjunto desse de 30 leitos, nós temos um núcleo central, onde ali a gente tem posto de enfermagem, uma pequena área para aquela equipe médica fazer uma pequena reunião, um pequeno comitê. Ali naquele núcleo central nós temos banheiros masculino, feminino, PNE, somente para o paciente. Temos expurgo na área de utilidade e temos DML. E temos uma pequena área de recepção de comida para ser distribuída para os pacientes. Então, essa área de enfermaria clínica, subdividida em 13 blocos, cada bloco com 30 leitos, foi feito dessa maneira. E como é que foi feito isso? Foi feito através desse sistema de montagem, que é um sistema oriundo lá da Alemanha, chama-se Octanorm. São painéis de TS, são montantes de alumínio e painéis de Ocatex, de TS, e eles são encaixados um ao outro. Ele tem uma certa modulação de 1 por 1, e dentro dessa área de enfermaria clínica, nós temos 400 leitos, todos divididos em áreas, cada leito está num determinado espaço de 3 por 3 por 3. Tá? Então, ele está confinado no espaço de 3 por 3 por 3. Muito bem. Para você ter, vamos, essas 400 leitos foram construídos em uma semana. Nesse sistema de montagem. Super rápido. Qual o tamanho, Cléo, no total, em metragem quadrada? Você tem isso desse hospital? Usou a área inteira? Como é que foi isso? Não. Como eu te falei, a área total do pavilhão são 20 mil metros quadrados. A área que nós estamos utilizando são 15 mil metros quadrados. Temos uma determinada área que foi feita como uma possível expansão, uma flexibilidade, se amanhã tiver que ter uma expansibilidade. Deixou um pulmão, né? Já deixamos com o projeto feito com toda uma reserva técnica. Legal. E tem uma outra área, que é uma área já utilizável do pavilhão, de banheiros. Esse pavilhão ali dentro tinha uma característica, tinha dois estúdios da Globo. Então, todas essas áreas que a gente chama de back-office, elas foram utilizadas especificamente para almoxarifado, farmácia, refeitório e banheiros. Tá? Bom, então essa área que eu te falei, que foi feita em uma semana, nós não inventamos a roda. Tá? O que está sendo usado no Brasil inteiro, o que foi utilizado em Nova York, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, nós utilizamos, que é esse material da Octanorm. Né? E, basicamente, esse material é utilizado para fazer shell de feiras, né? de stand de exposições, exatamente isso. Muito bem. O segundo bloco do nosso hospital é o bloco que a gente chamou de área vermelha, que são as áreas, é um grande CTI, composto de 5 pavilhões de UTI. UTI 1, 2, 3, 4, 5. Cada UTI dessa, ela é composta de 20 leitos, né, totalizando 100 leitos, e cada conjunto de 20 leitos é subdividido em 2 equipes de 10 e 10. Tá? Então, para cada tem um posto de enfermagem, tem toda uma divisão interna de 10 e 10. A parte comum dessas UTIs são comuns a cada conjunto de 100 leitos. Mas a subdivisão é feita de cada módulo de 10 e 10 leitos. Muito bem. Essa construção já tinha que ser diferente. A gente fez um sistema que a gente chamou de box-in-box. Por que isso? Porque a gente precisava ter um tratamento especial de climatização nessa área. Voltando um pouco atrás, me desculpa, mas toda essa área do pavilhão é uma área climatizada. Tá? Então, os 400 ela já era climatizada? Já era climatizada, com 12 metros de altura. Enfim, mas a gente precisava dar na área vermelha, na área das UTIs, um tratamento especial, que é um tratamento de climatização. Então, o que a gente fez? A gente fez uma tenda dentro da construção existente. Então, box em box. Então, criamos uma tenda e essas tendas são os pavilhões. Dentro desses pavilhões, aí sim, a gente conseguiu fazer o sistema de sistema Octanorm, tá? Com subdivisões, fazendo a divisão de 20 leitos para cada pavilhão. Também, desculpa, mas voltando um pouco atrás,
tanto na área da enfermaria clínica, como nessa área de UTI, todo esse conjunto, que é um conjunto molhado, já não é mais pelo sistema de OTA 9. São containers, né? Então, quando eu falei do posto de enfermagem, da área de utilidade, do banheiro masculino, feminino, PME, esse conjunto é um conjunto de containers, que chegou também em 2 dias, contratou em 2 dias depois, ele estava sendo içado dentro dos respectivos lugares. Voltando para a área do CTI, das UTIs, a gente tem, como eu te falei, 5 pavilhões de 20 leitos cada UTI, toda ela feita dentro de uma tenda. Internamente nessa tenda são os sistemas Optanorm, e na área molhada, que é a área de utilidade dessa UTI, também foram utilizados o sistema de container. Ô, Cléo, deixa eu te interromper um pouco. O pessoal está aqui perguntando se a gente tem imagens disso. Você quer mostrar alguma coisa enquanto isso? Ou você quer mostrar no final? Deixa eu só acabar o terceiro módulo. Isso, conclui o terceiro, a gente vai. Beleza. E aí eu vou dando uma varredura do que eu estou falando. Muito bem. Pessoal, tenham paciência. Vamos chegar lá. Vamos lá, Cléo. E o terceiro módulo, que é o módulo que a gente chamou de diagnóstico e terapia. Tá? Esse módulo é um bloco que a gente chamou de área roxa, tá? Simplesmente como denominação, como equipes que vão trabalhar nessa área. E aí, esse módulo, a gente tem que reinventar novamente a engenharia. O que fazer dali? Porque são áreas que você precisa ter piso, parede e teto, mas que são muito compartimentados. Né? Um centro cirúrgico você compartimenta muito. Área de nicho de desinfecção, área de filtro, entrada de equipamento, área da CML é muito compartimentada, área suja, área limpa. Então, é impossível você fazer nesse sistema de Optanorm. E aí, o que a gente fez? Contratamos, a gente está muito perto ali da Globo, e contratamos empresas específicas de cenografia. Tá? Então, são verdadeiros áreas cenográficas. Cenários, né? Cenários, todos eles feitos em madeira, também em madeira, revestindo com material linóleo, que é uma napa, um material emborrachado, piso, parede e teto, e também colocando isso tudo pelo sistema de montagem, pelo sistema de locação. Tá? E dentro dessa área, o que a gente tem? A gente tem um centro cirúrgico, a gente tem uma área de CME, com autoclaves, termodesinfectadoras, temos uma área onde tem um laboratório de unidade transfusional, temos laboratório e automóvel. Então, basicamente é isso. A área de clínica médica foi feita com estanteria, com material da Optanorm. A área vermelha das UTIs foi feita box em box, tenda com estanteria, e a roxa foram feitos com painéis cenográficos. Eu acho que a gente podia, então, agora dar uma repassada nas imagens, que aí eu vou explicando e as pessoas vão captando aqui direitinho. Perfeito. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar. Aqui ficou a entrada, é isso, Cléo? Vamos lá. Isso. Essa é a entrada sul. Nessa entrada só entra paciente. A ambulância entra nesse portão. Passa a próxima imagem, por favor. Ele entra no portão, essa ambulância anda mais ou menos 50 metros. Lá no final, você tem uma porta dupla de vai e vem. E aí a ambulância vai parar ali. Ali o paciente sai, vai para uma primeira área, que é uma área de acolhimento, né, de triagem. Pode passar. Essa é uma área de triagem. O paciente saiu da ambulância, vai para essa área de triagem. Ali é feito um acolhimento, é feito um protocolo, e aí esse paciente vai ser designado para algum lugar. Ou ele volta para casa, provavelmente não, ou ele vai para essa área, pode pular, ou ele vai para a área seguinte, que é a área da enfermaria clínica, ou até, dependendo da patologia do paciente, do estado do paciente, ele já vai entrar direto para o CTI. Essa é a área que eu falei da área amarela, né? São 400 leitos, e cada leito está locado num box desse de 3x3x3 e uma cortina na frente. Pode seguir. Outra vista aqui da área da enfermaria clínica. É uma vista de uma das circulações. Pode continuar. Aí o leito especificamente dentro de um ambiente confinado de 3x3x3, com todos os gases medicinais na cabeceira. Esse é uma área de internação, né? É uma área, é um box, simplesmente com uma cortina na frente. Essa cortina também faz parte da locação
desse sistema. E esse sistema, você não pode colocar um parafuso. Ele não tem nenhum parafuso, não tem nenhum prego, ele é totalmente autoportante. Somente lá atrás, na cabeceira do paciente, é que entra um painel complementar, painel esse que aí podem ser fixados os gases medicinais, a chamada de enfermagem, tomadas, etc. E o que está colocado na parede é todo com fita dupla face. Pode passar. Aí mais perto, um leito de enfermaria, oxigênio, ar comprimido e vácuo, a chamada de enfermagem e a quantidade de tomadas e o protocolo lá do paciente que vai ser internado. Pode continuar. Pode passar. Aí eu tenho já o posto de enfermagem. Tá? Você está vendo aí um posto de enfermagem. À esquerda é um posto de enfermagem que abrange um determinado grupo de enfermarias, de 30 leitos, e à direita um outro posto de enfermagem que é o núcleo de outros conjuntos de 30 leitos. Pode continuar. Essa rampa central aí, ao final, à direita e à esquerda, são os containers, e nesses containers é que estão todas as partes molhadas desse núcleo de assistência para cada conjunto de 30 leitos. Então ali você está vendo várias portinhas, cada portinha daquela ali é um banheiro masculino, banheiro feminino, TNE, à direita é expurgo, sala de utilidades, DML, enfim, ele fica num plano um pouco mais elevado, porque eu tenho que ter tubulações saindo de todo esse conjunto, que é uma área molhada. Essa tubulação vai para um determinado pipe rack que já existe no pavilhão, e essa tubulação, esse esgoto especificamente, uma coisa interessante, esse esgoto é um esgoto que é de paciente. Então, o esgoto do paciente ele tem um tratamento diferenciado. Ele tem um sistema de bombeamento, também com um sistema de locação, e ele está sendo jogado lá para fora, a 100 metros de distância, e lá fora, na área leste, onde tem a saída de cadáver, onde tem a saída de toda a parte suja, ali fora a gente tem um grande bag, e esse bag é que detém todos esses esgotos de material orgânico, e de tempos em tempos ele tem uma determinada calibragem, tem que vir uma bomba, uma empresa específica que retira aquilo e dá um tratamento especial para o esgoto. Pode continuar. Aí a gente está vendo uma imagem, à esquerda são as enfermarias clínicas. Você vê que esse corredor central é a grande circulação do hospital, né? As circulações são amplas, essa principal tem 8 metros de largura, e as intermediárias são circulações de quase 3,5 metros de largura. Isso porque a gente teve uma preocupação muito grande de rota de fuga, né? Se houver qualquer tipo de sinistro dentro desse galpão, ou melhor, algum início de sinistro, de incêndio, de fumaça, facilmente, através da brigada de incêndio, que é uma das coisas fundamentais dentro desse conjunto, a brigada de incêndio vai sair com maca, com paciente e tudo lá para fora, entendeu? Então tem toda uma rota, e essa coisa vantajosa de circulações foi proposital exatamente pensando nessas N finalidades. Pode continuar. Bom, aí eu já estou vendo a minha esquerda. Reparem que à minha direita eu tenho toda a minha enfermaria clínica, né? E à minha esquerda eu tenho, ali já está aparecendo umas tendas. Aquelas tendas são exatamente a outra ala que eu tenho, que são dos meus CTIs, né? Que é o meu grande CTI, desculpa, subdividido em 5 UTI. Pode continuar. É o que a gente chamou de box in box. É uma tenda, e dentro dessa tenda, toda a construção diferenciada com tratamento de ar. Aqui são 2 portas de entrada e saída da minha UTI, né? Repare que eu já não vejo mais a cobertura do pavilhão, eu já vejo a cobertura de uma tenda. Pode continuar. Isso é internamente a minha UTI, isso é uma delas, né? É um conjunto de 20 leitos, 10 numa ala e 10 na ala de cá, então com postos de enfermagem independentes.
com equipes multidisciplinares também independentes para cada conjunto de 10 leitos. E aí você vê em cima um sistema de ar-condicionado diferenciado do que existe no salão, no grande pavilhão. Pode continuar. Aí já é o leito específico de UTI, né? Ele é dividido em 3x3, numa área de 3x3x3. A diferença dele para o pavilhão de enfermaria clínica é que esses leitos de UTI, a gente não tem uma subdivisão entre um leito e outro, só tem uma cortina. A princípio ia ter, mas a pedido do lado do pessoal da área de assistência, achou melhor não ter para que o posto de enfermagem tenha uma visão mais ampla, melhor, em cima do paciente. Tá? Pode continuar. Muito bem, aí você está vendo uma imagem, né? Isso aí parece um barracão, mas não é um barracão não. Isso aí são painéis cenográficos. É o início da montagem do nosso terceiro bloco, onde a gente tem toda a parte de diagnóstico e terapia. Tá? Como eu falei, é um bloco muito compartimentado, muito subdividido, era impossível fazer de outra maneira que não fosse com painéis, onde esse painel tem piso, parede e teto e são revestidos internamente com um material como se fosse uma napa, lavável, enfim, e resistente. Pode continuar. Aí eu estou vendo esse painel de fora, esse painel cenográfico de fora. Depois ele teve um revestimento só por questões de estética externamente. Pode continuar. Aí já é a montagem internamente. Você vê o piso também é um piso específico, é um piso lavável. E as paredes, como você está vendo, foram paredes de madeira revestidas já com o material linóleo. Pode continuar. Aí é a entrada do centro cirúrgico. Aí você está vendo no final do corredor, eu tenho 3 portas duplas, 3 portas de vai e vem. São exatamente as 3 salas de cirurgia. Tá? Sala 1, sala 2, sala 3. Você vê que ele já está internamente toda ela revestida, todas as instalações prontas. Nessa área especificamente, como é madeira e como é esse revestimento, um revestimento de napa, né? Então nós tínhamos a preocupação de fazer um sistema de detecção de fumaça interligado ao nosso controle central para, enfim, para qualquer indício de fumaça a gente se alarmar. Pode continuar. Aí já é internamente uma das salas de cirúrgica. Repare que os pontos de gás já modificou. Na área de enfermaria clínica, a relação nossa era um oxigênio com ar comprimido e um vácuo para cada leito. Na área de CTI, tivemos 2 ar comprimidos, 2 vácuos, 2 ar comprimidos, 2 oxigênios e um vácuo. E a mesma coisa se repete dentro da sala cirúrgica, 2 oxigênios, 2 ar comprimidos e um vácuo. Tivemos a preocupação de não colocar óxido nitroso nas salas cirúrgicas. O óxido nitroso é um gás, vou só dar uma paradinha, o óxido nitroso é um gás muito leve, com probabilidade de haver escapamento, e como não foi possível fazer piso condutivo, a opção foi nem ter balas de óxido nitroso. Então o sistema como é que chama, de cirurgia não, de anestesia será só com o produto anestésico, não vai haver combinação com óxido nitroso. Preocupação essa que a gente teve porque não foi possível fazer um piso condutivo. Temos tudo que você viu feito tem um sistema de aterramento. Não só a parte de clínica, de enfermarias clínicas, como a área de CTI, como toda essa área aí tem um sistema de aterramento. E, enfim, mas não fizemos piso condutivo. Pode continuar. Cléo, como que é o sistema de ar-condicionado dessas salas? Ele segue o mesmo princípio da UTI? Como é que é?
Vamos lá. Vamos só finalizar e eu respondo a sua primeira pergunta, pode ser? Aí, eu tô com uma listona de perguntas aqui. Vamos combinar assim, no final a gente escolhe umas perguntas aqui e a gente repassa rapidinho. Vamos lá. Bom, mais 2, 3 minutos a gente acaba. Aí você está vendo o RPA. Como nós temos 3 salas cirúrgicas, consequentemente temos 4 leitos de RPA. Pode passar. Perfeito. Pode sala passar. cirúrgica ainda. Isso. Aí é uma das circulações onde a gente tem toda a parte de CME. Lá no final, se não me engano, é onde deve ter entrado a autoclave, uma das autoclaves. E as salas à direita que você vê aí é para limpeza, higienização. Enfim, essa CME ela foi exatamente dividida em área suja. Preparo, né? Sim. Desculpa, lá no final, agora me lembrando, lá no final não é uma autoclave, ali é uma termodesinfectadora de barreira. Atrás daquele painel a gente tem a área suja, tudo que é sujo chega dentro daquela área suja, passa pela autoclave, pela termodesinfectadora, e aí entra para essa área que é uma área limpa para ser autoclavada. A grande preocupação que a gente tinha, é o seguinte aqui, grande parte da nossa esterilização são produtos termosensíveis, né? Grande volume de esterilização são os tubos, são os circuitos, são as traqueias dos respiradores, né? E você não pode utilizar isso nas autoclaves. Então, colocamos excepcionalmente 2 termodesinfectadoras para que a gente pudesse fazer essa higienização dos tubos, das traqueias, enfim. Foi uma das preocupações, uma das solicitações. Todo o material inalatório, né? É isso aí. Exatamente. Aí é o que eu falei lá no final do corredor. São as 2 termodesinfectadoras de barreira. Do lado oposto, onde entra o material limpo e aí sai sujo. Entra sujo e sai limpo. Pode continuar. Aí já são autoclaves, colocamos 2 autoclaves, tanto as autoclaves como as termodesinfectadoras, tivemos a preocupação de colocar filtro de osmose reversa, verificamos que a qualidade da água não estava de boa qualidade, fizemos uma limpeza em todo o sistema de abastecimento de água do pavilhão, mas tivemos a preocupação de colocar osmose reversa para atendimento das termodesinfectadoras e das autoclaves. Pode continuar. Olha que legal. Aí você vê uma vista... eu posso então responder. Esse bloco aí é o bloco onde a gente tem... É o bloco de diagnóstico e terapia. É aí que a gente tem à direita centro cirúrgico e CME, e à esquerda a gente tem tomógrafo, a unidade transfusional e laboratório. Repare tem sistema de filtragem, ou Cléo? Nessa área de CTI, nós temos um sistema que é um filtro G3, filtro grosso G3, e um filtro fino F7 alimentando todo esse complexo. Isso aí está sendo alimentado por uma máquina de 25 TRs. Tá? Perfeito. Um fan coil que fica do lado de fora, fan coil esse que foi locado, e fora do pavilhão tem todo um sistema de chiller, resfriado a ar, também locado, que abastece esses fan coils internamente aos pavilhões. Pode continuar. Aí o tomógrafo ainda estava em fase de montagem, né? É um tomógrafo de 126 canais, de primeira geração, e apesar das paredes serem todas de madeira, levou um revestimento de chumbo, e em cima do revestimento de chumbo, excepcionalmente na área do tomógrafo, foi colocado fórmica. Pode continuar. Bom, aí já entramos na parte de instalações, né? Essa aí é toda a parte de telecomunicações. Para você ter uma ideia, chegamos a 10 quilômetros de cabo de estruturado, CAT6, para abastecer todo o pavilhão com Wi-Fi, CFTV, dados, telefonia, sonorização, sinalização de enfermagem, controle de acesso, detecção de incêndio. É muito cabo. CAT6, e esses cabos foram doados pelo IPLAN Rio. E aí já estamos numa área externa, pode continuar. Já estamos numa área externa,
aí é o tanque de oxigênio, líquido, né? Aí é o tanque, aí é o oxigênio líquido, né? Pelo volume e consumo, imaginamos que a quantidade seria muito, então, através da empresa concessionária, foi colocado oxigênio líquido e um backup de balas de oxigênio de alta pressão. A imagem seguinte que você mostrou, pode continuar. Pode continuar. Aí é a central de vácuo. E, continuando, Ar comprimido, né? aí a central de ar comprimido. Todos esses equipamentos foram também por sistema de locação, por sistema de demanda, vai ser cobrada a proporção do que se gastar. E, enfim, e com todo o sistema de backup com balas de alta pressão, tanto de ar comprimido como de oxigênio. Pode continuar. Eu falei no início da minha explicação que isso, por ser um centro de convenções, então tivemos uma facilidade, existe um pipe rack espaçado a cada 20 metros, que faz que cruza todo o pavilhão. Então, utilizamos os próprios pipe racks para fazer toda a tubulação. Você não vê um tubo pelo chão. Toda a tubulação estão inseridas dentro do pipe rack. Eu acho que a gente pode correr um pouquinho, porque eu estou vendo aqui que está chegando um monte de perguntas, e aí eu queria atender a Eu todos. tenho aqui uma lista, a gente vai tentar, vamos tentar, Cléo. Mas estamos encerrando aqui também, tem mais 3 fotografias só, vamos lá. Só por curiosidade, a fotografia anterior é o bag de esgoto. Ali você está vendo uma mangueira laranja, essa mangueira ela chega até lá os postos de enfermagem. Então, todo dejeto, todo esgoto gerado pelos pacientes são bombeados e vai para esse bag. Esse bag hoje está flat, ele está vazio, né? E ele tem um limite de 1,10 m de altura. Quando ele chega no limite de 1,10 m de altura, ele começa a alarmar, e aí uma empresa vem, e retira esse lodo, né? Esse material orgânico. Ele já vem triturado, a bomba, além dela fazer o recalque, ela faz a trituração do material orgânico. Pode continuar. E por último, a gente está vendo aí uma imagem, né? Todas as enfermarias, né? Todos os leitos são monitorizados, né? Para cada conjunto de 30 leitos, eu tenho 6 câmeras Full HD, lá em cima, 12 metros de altura, que me dá uma ampla visão e eu posso fazer um zoom para chegar bem próximo ao paciente. Então, cada posto de enfermagem, eu tenho um monitor em que eu estou monitorando os meus 30 leitos. Tá? Isso facilita muito, né, o serviço da enfermagem, de não estar toda hora indo e voltando para atender determinados pacientes. Então, através de uma monitoração, ela consegue ver se o paciente está meio agitado ou não está, enfim. 24 horas, todos os pacientes serão monitorados. Eu acho que fechamos. Vamos para as perguntas, hein? Só tem mais essa aqui dos geradores. É o gerador, está do lado de fora. Encerramos. Isso, também tudo locado. Nós temos uma subestação aí de 1000 kVA. São 4 transformadores de 500 kVA, vindo de 2 subestações diferentes do Rio de Janeiro, ou seja, se faltar uma rede de média tensão, a outra vai entrar imediatamente. Se faltar a primeira, se faltar a segunda, a área de sustentação de vida, CTI, nós temos low breaking, e 15 segundos depois está entrando o nosso backup de toda a parte de atendimento. Enfim, não existe a possibilidade de ficar sem luz em algum momento esse grande hospital. Muito bom, Cléo. Aqui, ó, e aí a gente tem o tomógrafo aí por último. A imagem anterior, se você puder voltar. Perdão. É uma imagem mais avançada, você vê... uma coisa. Não se fala em papel dentro desse hospital. Tá? Tudo é através paperless. de computador. Não se fala em papel. Papel é uma coisa proibida dentro desse hospital. Então, isso aí é o posto de enfermagem. E a imagem seguinte é o tomógrafo já testado, calibrado e devidamente pronto para receber paciente. A questão do papel, né, Cléo, é uma das premissas aí, é uma das premissas de sustentabilidade do projeto, né? Também. Vamos lá, então vamos voltar para a pergunta. Vamos lá, Cléo.
Eu recebi um monte aqui em casa, não sei o que. Primeiro, ó, parabéns. Incrível, incrível. Não, mas ó, fica tranquilo que tudo que o povo colocou aqui, eu anotei, tá? Então eu tô para te dizer que a gente tem 17 perguntas aqui no total. Algumas foram respondidas, tá? Que é a questão do time de funcionário, o Carlos que colocou pra gente, tá? Você respondeu lá também. A questão do tamanho, você já tinha falado, 15 mil metros quadrados. Eu tenho uma pergunta minha aqui também, que eu vou fazer rapidamente, você responde, você respondeu. É a questão do Corpo de Bombeiros, de alguma parceria, como é que foi o desenrolar aí do Corpo de Bombeiros aí nesse projeto e na execução e liberação? Ouvi, Isso. sigo ele sempre. Bom, deixa eu te falar. A norma de Corpo Bombeiro é a 16651, né? E ela estabelece tamanho, especificação de utilização. Não foi possível seguir. Por essa área, a gente teria que ter uma série de coisas que não foram atendidas. Mas o conjunto foi apresentado ao Corpo de Bombeiro como um conjunto provisório, uma instalação provisória, e algumas premissas foram atendidas. Então, por exemplo, a gente já tem dentro daquele pavilhão canalização fixa de hidrantes. Está muito bem definido, muito bem espalhado, né? Uma das condições sine qua non foi ter uma brigada efetiva. Extintores de carreta definidos para áreas de projeção. E uma grande sinalização de rota de fuga. Tá? Então, circulações avantajadas para que a gente pudesse fazer a circulação de pacientes na própria cama, sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência. E na área que nos preocupou muito, que é a área de diagnóstico e terapia, pelo método construtivo, fizemos um sistema de detecção de fumaça. Respondido, muito bom. Vamos para a próxima aqui, Cléo. Foi pensado em usar sistema IT médico nas salas de cirurgia RPA? Um outro item que também nós não conseguimos atender a norma, né? Pela norma, a gente teria que ter, não só no centro cirúrgico, em cada sala do centro cirúrgico, mas também nas unidades de terapia intensiva. Não foi feito. Infelizmente, não foi feito. Não tivemos... quer dizer, é um CTI e um centro cirúrgico que não está classificado como grupo 2, né? Mas fizemos um bom sistema de aterramento, mas uma das coisas que ficou fora da norma é a não utilização do IT médico. Foi uma pena. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que combato muito isso e sei da importância e da necessidade desse tipo de... A gente tem tanta dúvida, tanto em esse tipo de projeto, é muito legal, porque a gente recebeu fotos desses hospitais no WhatsApp, a gente distribuiu entre os amigos, entre todo mundo. Cléo, eu estou comentando aqui que a gente recebeu essas fotos desse hospital, de outros hospitais de campanha pelo WhatsApp, e a gente, acha muito legal, porque a gente, queria participar desse tipo de projeto, aprender mais, e agora a gente vê você que ajudou a executar e sabe cada detalhe do projeto, e explicar aqui pra gente, é muito bacana. E a gente estava comentando que a gente ficaria aqui umas 2 horas explanando sobre isso, sem dúvida nenhuma. E que a gente está passando dos horários, né? A ideia era 30 minutos de live, cada live a gente já está passando de 1 hora. Olha que legal, isso é muito bacana e uma adesão muito bacana. Parabéns aí para a VDH e pela iniciativa aí da transformação digital. Cléo, você estava respondendo a última pergunta, eu fiz com relação ao sistema IT médico, você falou que, infelizmente, a gente não conseguiu atender, né? Quer concluir? Não, realmente a gente não conseguiu atender. Fizemos um bom sistema de aterramento, temos dentro dessa área de UTI não só no break, como a parte de gerador, né? Mas a parte de atenção ao paciente nesse aspecto não foi atendido.
Só uma observação com relação ao Corpo de Bombeiro, nós tivemos a ciência do Corpo de Bombeiro, tá? O Perfeito, projeto tem a foi lá VCB, né? adentrado. Não, perfeito, tranquilo. Outra pergunta que eu fiz também para você, já para a gente seguir um pouquinho, processamento de roupa e cozinha, como é que ficou isso? Porque Então vamos lá. você pincelou, mas eles pediram um pouco de detalhe aqui. Então vamos lá. Bom, existe no pavilhão, numa área de back-office, a gente tem um grande restaurante. Então, todo e qualquer funcionário, para sair, para se alimentar, né, ele sai por onde ele entrou, para o filtro onde ele entrou, ele sai, vai até o restaurante, e no restaurante ele faz a sua alimentação. Depois ele volta, passa novamente pelo filtro, enfim. O paciente, a alimentação vem pronta, através de hotbox, entra pelo mesmo lugar onde entra o paciente, então entrada específica de alimentação. Essa alimentação vai até o posto de enfermagem, lá tem uma área de distribuição, e aí é alocado a distribuição para os 30 leitos daquela respectiva área. Então, toda a comida é feita fora, não só para paciente, como para funcionário. E a única pessoa que come lá dentro são os pacientes, lógico, tá? E dentro desse galpão, desse pavilhão, além de banheiros, nós temos áreas de descompressão de funcionários. Então, o funcionário para ir ao banheiro, o banheiro dele é dentro do pavilhão, né? E foram subdivididos em serviços terceirizados e funcionários e médicos e enfermeiros, e tem uma área específica de descompressão, tá? Legal, perfeito. Vamos fazer mais duas perguntinhas, Cléo? Aqui, ó, tem uma que o pessoal está bem curioso com relação ao custo desse projeto, entendeu? O custo total, que eu acho que é um custo, uma referência, o custo por metro quadrado, que a gente consegue calcular, e o custo da delocação, porque isso é muito legal, porque como tem essa premissa sustentável, isso é uma coisa que a gente pode usar isso em vários projetos, né? E é caro isso é importado, a gente tem aqui na mão, como que é isso? Bom, o custo que eu vou te dar é um custo que é um custo ainda estimado, tá? Mas Tá eu bom, não vou te perfeito. dar mas eu não vou te dar um custo, olha, custou tanto. Porque, na Tá, verdade, esse hospital não custou tanto. Esse hospital, ele vai custar um valor mensal de locação, certo? Então, por exemplo, o primeiro budget é de 45 milhões. 45 milhões dividido em 6 meses, a gente está falando de... Ou melhor, se a gente pegar 45 milhões e dividir por 1.500 metros quadrados, a gente está falando de 90 mil por leito. E se a gente pegar 90 mil por leito e dividir por 6 meses, a gente está falando de um custo mensal de 15 mil reais leito mês. Tá? Então, se você imaginar que são 500 leitos, se isso for durar 6 meses, vai chegar num valor de até 45 milhões. 15 mil leitos por mês não é nada se você pensar que um respirador custa 100 mil reais, que um automóvel custa R$500 mil, enfim. Não, em termos de referência, né, sem dúvida. Eu fiz uma continha que a gente está falando, mas se a gente dividir isso por metro quadrado também, a gente estaria falando aí de R$3.000 o metro quadrado, né? R$3.000 metro quadrado. Hoje um metro quadrado de construção gira em torno de 7 a 10 mil reais. Tá? Isso aí. Vamos botar 9 mil reais. Então, essa construção é 1/3 da construção de um hospital novo. Sim, perfeito, perfeito. Isso está respondido, deixa eu pegar aqui. Tinha uma questão que era com relação a se seguimos todas as normas, né? RDC 50. Você explanou que uma ou outra a gente foi conseguindo. Eu diria para você que arquitetonicamente a gente atendeu todas as premissas da RDC 50. Relação de número de pias com número de leitos, relação tamanhos de áreas áreas de DML, áreas de utilidade, relação de número de pós-enfermagem em relação a leitos, dimensões de circulações, tudo que você possa imaginar de arquitetonicamente foram atendidos, né?
Na parte de instalações é que a coisa pega mais. Não porque... É porque o tempo... Eu estou falando de 30 dias. 30 dias. Começou dia 20 de março e acabou dia 20 de abril. Então é impossível você, em 30 dias, numa época em que está tudo fechado, todo mundo de recesso, entendeu? Mas, enfim, se alguma coisa ficou fora, a gente está... E outras também que não tem nada a ver com a EDC 50, né? Mas que, de acordo com o tipo de patologia, no caso, o esgoto. O esgoto é um esgoto especial, um esgoto que não pode ser jogado na rede da concessionária, né? Então, enfim, isso foge do que a RDC 50 preconiza. Emendando com esgoto, teve uma pessoa aqui que perguntou com relação ao dreno da autoclave. Vocês tiveram uma tratativa especial para esse dreno? Como é que foi? Bom, dreno da autoclave. Bom, a autoclave, são duas autoclaves, como eu falei, e elas foram abastecidas por osmose reversa. Tivemos a preocupação de colocar exaustão 100% entre as duas autoclaves, para que a gente possa retirar aquele ar saturado quando você abre a autoclave. Sim, sim. Cléo travou. Tem uma travadinha no Cléo. Vou esperar ele voltar aqui. Perfeito. Continua, Cléo, pode continuar. Pode continuar. E o dreno da autoclave, ele foi jogado numa caixa de resfriamento e aí foi para o normal. Perfeito, acho que está respondido. Cléo, tem uma ouvinte nossa aqui que está perguntando com relação, que ela ficou muito curiosa, querendo saber qual que é o piso azul daquela circulação. Que piso é esse e que forro foi usado dentro das salas cirúrgicas? Porque ela viu um forro lá, ela queria entender que material que é, se é o mesmo material das paredes. Bom, todo pavilhão, ele é um piso de cimentado liso, nível 0. No tipo de construção, nada pode ser furado. Eu não posso pregar um parafuso naquele chão. O único parafuso que foi feito em toda aquela área de 15 mil metros quadrados foi o tomógrafo. Foi a única exceção que o pavilhão permitiu que a gente utilizasse a furação para que a gente pudesse fazer a instalação. Então, o tomógrafo é o único parafuso que levou naquela construção. Então, todo o piso é um piso nivelado, né, cimentado, epóxi, e esse piso azul nada mais é do que uma pintura epóxi em cima do piso existente. Simplesmente para demarcar as circulações principais e as circulações secundárias. Com relação ao tipo de forro, na área de diagnóstico e na área especificamente do centro cirúrgico, como eu falei, o método construtivo foi o método de cenografia. Então, o piso é de madeira com material revestimento vinílico e as paredes e tetos são todos de madeira, painéis cenográficos com revestimento vinílico. Então, o linóleo tem como se fosse uma napa bem resistente, lavável. Perfeito, Cléo. Vou fazer uma última pergunta aqui, e aí a gente já emenda aí no encerramento, que a gente já passou bastante do tempo. Eu queria só entender, assim, quais foram os desafios, Cléo? Que desafio que vocês tiveram para executar esse projeto, tanto na execução, na construção, quanto para poder planejar isso, onde fazer, como foi definido, entendeu? Que desafio maior vocês tiveram aí para poder executar esse projeto? Bom, eu posso... de saúde, quem coordenou isso foi a Renata Couto, junto com o Ronaldo. Enfim, é um desafio, porque muita coisa era desconhecida, né? Mutuações eram desconhecidas pelo tipo de patologia, pelo tipo de atividade. Mas, enfim, dobraram noite e o projeto saiu. E o projeto saiu, eu diria para você, em 4 horas. Na realidade, o projeto acabou no final, né? Cada dia era feito. Assim, o segundo desafio era desse comitê que foi gerado, não só por engenheiros, arquitetos, mas imagem, pessoal da limpeza,
como fazer isso num período em que você tem de pandemia que está tudo fechado, né? Então, a gente teve que trabalhar muito em consonância com a construtora teve que entender que determinadas situações, e a gente também teve que abrir mão de outras situações, mas, enfim, o grande desafio é o tempo e principalmente num período em que a gente estava com toda a cidade fechada. Muito bom, Cléo. Assim, só tenho a dizer para você parabéns, acho que ficou lindo o projeto. Pessoal, acho que a gente encerrou com as perguntas aqui, conseguimos responder todo mundo. Algumas perguntas que eu estava anotando, você já estava explanando, então já vinha respondendo, tá? Conseguimos responder todo mundo, não faltou ninguém, inclusive está respondendo a mim também, as minhas perguntas aqui. Mais uma vez, parabéns. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. A BDH está em fase de crescimento e de transformação nesses últimos anos, e a gente espera que continue assim, e ter pessoas como você, assim, com projetos como esse, para enriquecendo mais o nosso portfólio, tá? Não é só o seu, não é só o meu, é o portfólio da BDH, para que a gente crie esse grande repositório aí para mostrar o que realmente os associados, o que os técnicos, os engenheiros, os arquitetos estão fazendo no Brasil, né? E são projetos muito, muito, muito bacanas. Mais uma vez, parabéns. Queria deixar aberto aí para você fazer uma explanação final aí, que você desejar, para a gente concluir aí e encerrar essa live aí, que, no meu entendimento, muito boa. Espero que todos tenham gostado, gente. Por favor, Cléo. Bom, gente, simplificando, um agradecimento a todos aí pela presença. Se eu puder, eu vou estar esse domingo com a Amanda no live Fica dela. à vontade. Né? Fizemos um mês atrás, quando a obra estava começando, e agora vamos concluir com a obra já nessa fase final. É isso, um abraço para todos, obrigado aí pelo convite, eu me sinto honrado pelo esse convite da BDH e eu estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigado, Cléo. Obrigado, gente. Mais uma vez, a BDH. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Precisamos pôr esse canal para cima o quanto antes. Então, entrem lá, BDH Brasil. A gente tem o quanto antes a gente conseguir fazer ele funcionar, a gente vamos ter alguns eventos por lá também. E como eu falei no começo, vamos tentar fazer com que quem não é associado, com quem está assistindo e tem interesse, se associe para que a gente consigam ter acesso a todos os conteúdos aí que a gente tem hoje, tá? Então a gente está ampliando esses conteúdos, esses canais, para que a gente consiga fazer a BDH crescer cada vez mais e cada vez mais a gente trazer essas explanações, eventos como esse para todos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Cléo. Tchau, tchau.